Hoje, sexta-feira, aula de ciências, turminha. Então, vamos relembrar o que a gente fez na aula passada, né? Nós estudamos sobre aqueles textinhos lá, como são os animais, tirinha, animais de estimação. Vocês me disseram aí quais são os animais de estimação que vocês têm em casa e qual que vocês queriam ter. O meu é porquinho da Índia, mas minha mãe não deixa eu ter dentro de casa. E por aí vai, né? Hoje nós vamos falar sobre outras coisas que existem na natureza aí, galera, fora os animais, né? Vamos lá então. Pegue o material de vocês, essa apostila aqui, lá na página 222. 222. Ai, prof, mais texto. Mais textos, sim. Vamos lá, galerinha. O título fala o quê? Que outros seres vivos existem, além de plantas e animais. Será que tem mais algum? Qual será? Mais um ser vivo, gente. Nesta aula você vai conhecer as bactérias e os fungos. Eles também são seres vivos, olha só. Então vou começar lendo com vocês ali o textinho, tá bom? Existem outros seres vivos que não são plantas nem animais, mas que estão por toda parte, inclusive dentro de outros organismos, como nós, estão dentro de nós. Como assim, prof. Fran? Os fungos e as bactérias, apesar de ser pouco lembrado, eles também podem afetar bastante a nossa saúde e a saúde do meio ambiente. Olha só, as bactérias são seres muitíssimos pequenos, invisíveis a olho nu. Centenas de milhões de bactérias habitam no nosso corpo, vocês sabiam disso? Mas sem nos causar problemas. No entanto, alguns poucos tipos de bactéria causam doenças. Para evitar essas bactérias, devemos lavar as mãos antes das refeições e principalmente depois de ir ao banheiro. É muito importante lavar bem as mãos, tá bom? E os utensílios que usamos para fazer nossos alimentos, né? O garfo, os pratos, os copos, panela, a gente lava bem com sabão que ele mata um pouquinho das bactérias ali. Os fungos podem ser tão pequenos quanto as bactérias, podem ser menores ainda, mas muitos são visíveis e bastante vistosos. Apesar de parecerem plantas, os fungos se alimentam de restos de seres vivos ou de parte do corpo deles e não são capazes de produzir seu alimento. Então, aqui nós temos a imagem de fungos, por aqui, ó. Esses aqui são os fungos. E aqui, algumas bactérias, tá bom? Legal, né? Os fungos e as bactérias são seres vivos também, galera. Olha só. Abrindo na página, então, galerinha. Lá na página 223. 223. Ai, vamos lá. Temos ali uma tirinha, uma historinha, né? Que eu vou ler com vocês, ó. As bactérias, elas falam assim: amigas, eu posso brincar de pega-pega? Então corre! Elas começam a correr. Do que elas estão correndo, gente? Essas são as bactérias. Do que elas estão correndo, galera? Do que será que é, né? Então vamos escrever na questão A ali. De quem as bactérias estão fugindo? Vamos escrever lá a resposta. De que elas estão fugindo? Se as bactérias forem pegas, o que acontecerá com elas? Relacione sua resposta com a importância de lavar as mãos antes das refeições. Então, se as bactérias forem pegas ali pelo aquele objeto ali, o que vai acontecer com elas? Vou escrever na questão B ali, tá bom? E na questão 2. Depois da aula, Carla fez a seguinte anotação sobre os fungos. Carla é uma criança hipotética, né? Diferentemente das bactérias, os fungos são seres vivos visíveis. Eles não saem do lugar e produzem seu alimento, como as plantas. Vocês aí concordam com a anotação que ela fez? Concordam com o que ela falou? Ó, a Carla falou isso daqui, ó. Ela falou assim, ó, que diferentemente das bactérias, os fungos são seres vivos visíveis. Eles não saem do lugar e produzem seu alimento como as plantas. Será que os fungos produzem seu próprio alimento? Será que o que ela falou é verídico ali, é verdade? Vocês concordam com o que ela falou? Pensem aí, tá bom?
E escrevam também a resposta na apostila, se couber, se não, no caderno de vocês, beleza? Feito isso, vamos lá para outra página, galera. 224 e 225. Vamos lá. Abriram lá, galera? Ninguém me disse que. Nesta aula você vai conhecer a importância das ilustrações científicas para a ciência. Os cientistas também desenham, viu só? Os cientistas também desenham, não só fazem pesquisa e procuram, eles também desenham. Vamos ler esse textinho aqui que a prof agora. Vamos lá então, turminha. Os cientistas também desenham. Um dos grandes desafios da ciência é divulgar suas descobertas. Por isso, muitos cientistas escrevem textos, dão palestras, concedem entrevistas ou ainda divulgam seu trabalho por meio de desenhos. Os desenhos usados para esse tipo de divulgação são chamados ilustrações científicas. Essas ilustrações geralmente são usadas para mostrar um representante típico de uma espécie ou detalhes de parte de seu corpo, como o fruto ou a flor de uma planta. A arte do desenho é usada pela ciência há séculos, quando não havia outro recurso senão papel, lápis e tinta para registrar a forma e a aparência dos animais e das plantas que eram encontrados. Desculpe. E, mesmo com os avanços e as facilidades da fotografia, as ilustrações científicas não foram deixadas de lado. Pelo contrário, há cada vez mais profissionais especializados nesse tipo de desenho. Olha só, a moça desenhando ali, ó. Está olhando algumas plantas e está desenhando, né? Existe fotografia, existem várias tecnologias aí para não precisar desenhar mais, mas eles ainda desenham. Virando lá a página, na página 225. Vamos lá. Atualmente, os ilustradores científicos contam com equipamentos cada vez mais sofisticados que permitem observar estruturas e organismos muito pequenos ou manipular e aprimorar cores, texturas e traços dos desenhos. É a arte e a tecnologia trabalhando em conjunto com a ciência. Olha que ilustração linda essa aqui. Bonito, né, gente? Então, agora para as questões, turminha. Questão 1, 2 e 3. Questão 1, por enquanto. Vamos lá. Pense nos desenhos que você já viu. Que diferença você percebe entre eles e as ilustrações científicas? Então, vocês já viram diversos desenhos, né? Na nossa apostila aqui também tem, ó. Esse aqui é um desenho. É um tipo de desenho. Esse aqui é outro tipo de desenho, ó. Tem mais detalhes, ó. Dá pra notar até a textura da fruta, das folhas. Então, qual é a diferença que você nota entre um desenho que você já viu e para um desenho científico? Para uma ilustração científica, que no caso é essa imagem aqui. Qual é a diferença? Escrevam a resposta de vocês, tá bom? Questão 2. Observe a ilustração científica do maracujá. Ela poderia ser substituída por uma fotografia? Por quê? Vocês acham que, igual aqui na escola, tem um pé de maracujá. Eu poderia ir lá, pegar minha câmera, tirar uma fotinha. Não seria melhor que desenhar? Ou esse desenho aqui explica melhor que uma fotografia? O que vocês acham? Também vão responder essa pergunta. Por que ela poderia ser substituída por uma foto? Beleza? E questão 3. Você acha que as ilustrações científicas são capazes de representar seres vivos que não existem mais? Explique. Existe. Exemplo. Há seres vivos que não existem mais, né? E não podemos fotografar, porque não existe mais. Mas o desenho científico, a ilustração científica, ela é possível voltar e desenhar algo que não existe mais? Você acha possível? Vocês acham que sim ou acham que não? Também vou responder a questão 3, tá bom? 1, 2 e 3. Acabou, prof? Não acabou, porque nós tem textos longos, né? Mas são respostas curtas. Vamos lá para a página 226, galera. 226. Abram lá na tela de vocês. Tem um pouquinho do meu também aqui. Vamos lá. Lá na página 226, tá escrito assim: de olho nessa cena.
Nesta aula você vai ampliar o que aprendeu para analisar uma imagem. Temos uma ilustração ali, né? Olha que imagem bonita, né? Bem desenhada, alguns animais, parece que estão no pico de uma montanha. Tem uma ilustração aqui, né? O que observa? Observando a imagem, vocês vão responder as perguntas. Questão 1. Quantos seres vivos diferentes você observa na imagem acima? Como os cientistas classificariam esses seres vivos em 2 grupos? Então, para vocês aqui, quais seres vivos que vocês estão notando que tem aqui? Notem que tem animais e também tem o quê? Plantas, né? Então, assim, no total tem quantos que você observou ali? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos contar quantos seres vivos tem no total nessa imagem, colocar. E como que os cientistas iriam classificar esses seres vivos em animais e plantas, beleza? Na questão 2, como os animais se locomovem? Tem diversos animais ali, né? Então, como que eles se locomovem ali, esses animais? Então, responder também. E por fim, a questão 3. O que não é vivo nesse ambiente? Nesse ambiente que não é vivo? Que vocês notaram que não é vivo? Que pra vocês, não, isso aqui não é vivo, não tem sentido ser vivo. O que pra vocês é vivo aqui? Vão responder também, tá bom? Então, por enquanto é só isso mesmo. Só até a questão 3 da página 226. Ok? Vamos só voltar as páginas lá, galerinha. Vamos iniciar na página 222. Tem aquele textinho sobre as bactérias e os fungos. Responder as questões da página 223. Vamos para a página 224, tem um textinho também ali. E para a página 225, responder as questões. E por fim, vamos para a página 226, observar aquela cena ali, aquela imagem e responder as 3 questões também. Prof, responder aonde? Se não couber na apostila, escrevam no caderno de vocês lá, beleza? Coloca o nome da disciplina, a página e as questões, tá bom? Só a respostinha lá, beleza? A aula de hoje é isso, galerinha. Qualquer dúvida que tiverem, me retornem. E mandem as fotos pra prof lá, beleza? Beijo e até a próxima aula. Tchau!